Galera, terminou aí, né? Clube do Remo 0, Mucura 0. Primeiro jogo da Copa Verde, encerrado os primeiros 90 minutos. De um jogo que fica aquela sensação pra gente, né? Que a gente poderia ter vencido a partida hoje. E não só ter vencido, encaminhado a classificação, porque perdemos mais oportunidades, tivemos um volume maior no primeiro tempo, mas a gente não soube aproveitar as oportunidades que tivemos. E no segundo tempo, né, com as mexidas do treinador, que não pode criticar o Mourinho não, porque ele tira leite de pedra com esses jogadores aí. Porque ele põe sempre os mesmos jogadores, independente do jogo, e não pode criticar ele. Ele tem várias peças nas mãos e utiliza sempre as mesmas. Quando é para ele ser um pouco mais ousado, ele não foi. Mas não pode criticar o Mourinho, porque ele tira leite de pedra com esses jogadores. Eu não posso criticar o Mourinho por ter poupado o Silas e ter colocado ele no segundo tempo, por exemplo. Se o Silas não tinha condições de jogo, visivelmente não tinha hoje, era jogo para o Pedro Vitor. Eu não posso criticar o Mourinho por ele insistir no Ribamar. Não posso. Tendo outras opções, por exemplo, Canu, que ele quase não utiliza. Então, tem coisas que nós devemos ficar calados. A gente não pode criticar. Porque senão a tropa, o fã-clube do Gustavo Mourinho vem aqui. Temos que ser gratos a ele. Se ele, por exemplo, foi eliminado pela Mucura, na semana que vem, temos que ser gratos a ele. É muito fácil chegar aqui e descer o pau no Ribamar, por exemplo, que perdeu 3 gols. E a culpa do empate de hoje foi exclusiva do Ribamar. É muito fácil. Mas quem é que fica insistindo nele? Sou eu. Eu sabia que em algum momento isso ia acontecer, que aconteceu hoje. Ele perdeu um caminhão de gols. Porque isso não é de hoje. Ele não é um jogador que vem fazendo jus à titularidade. Ele é titular porque o técnico não põe outro. Porque nós temos um idoso pagando 100 mil para ele jogar 30 minutos. Todo o jogo. Aí você acha que o Ítalo tá se importando de entrar todo o jogo segundo tempo? Não, ele veio pra cá pra ganhar dinheiro. Ele tá certo. Otário é quem paga 100 mil pra ele jogar 30 minutos. Esse é um otário. Dos maiores. Mas temos que nos conformar com o 0-0 hoje. Porque se a gente tivesse um pouco mais de qualidade e o treinador tivesse feito as mudanças que era para ele ter feito, talvez a gente teria vencido mesmo com tantas chances desperdiçadas nesse primeiro jogo. Agora virar a chave, né? Temos um jogo, o primeiro jogo da final do Campeonato Paraense, vale título. Para o Clube do Remo é importante esse título, né? E a gente vai ter que se preparar para isso, vai ter que recuperar os jogadores. Talvez o Matheus Anjos e o Natan estejam à disposição, mas o Jadson não. A lesão do Jadson não foi uma lesão simples, foi coxa, e se foi lá no adutor da coxa, é uma lesão de pelo menos um mês. Eu vou ficar de olho aí, amanhã trago as informações detalhadas sobre essa situação do Jadson, que é o nosso motorzinho, é o coração desse time, é o jogador mais importante desse time. E hoje, depois que ele saiu, a gente percebeu o quanto que ele é importante nesse esquema tático do Gustavo Mourinho, que mais uma vez colocou Renato Alves em campo, no momento que não era para pôr. Nós já tínhamos o Curuá. Aí você vai e coloca o Renato Alves. Matou o meio campo do Remo totalmente. Porque você põe o Ítalo lá na frente, um morto. Você põe o Silas, que estava visivelmente cansado. É uma sequência gigantesca de jogos. E aí você põe o Renato Alves na volância do Remo. Você não quer ganhar o jogo, Mourinho. Você queria segurar o 0-0. Visivelmente. Visivelmente isso. Então, temos que agora levantar a cabeça, olhar para frente, porque nós temos mais 3 decisões contra esse mesmo adversário. Um adversário que a gente já viu que é extremamente limitado também. Eles têm mais peças disponíveis do que a gente, por exemplo. Hoje a gente jogou com pelo menos 6 desfalques. E eles estavam com praticamente o time completo. E no primeiro tempo, só deu Remo, irmão. Só deu Remo. Então não é um adversário imbatível, muito menos tão difícil assim de vencer. Porém, hoje, o Remo esbarrou
na incompetência de seu atacante chamado Ribamar. Bora falar um pouco agora das notas e análises, porque a gente tem que comentar um pouco o que cada um fez em campo. Eu faço questão de comentar aqui. Marcelo Rangel, nota 10. Ele fez uma defesa crucial ali numa cabeçada do Nicolas. Foi no ângulo, né? E ele foi buscar. Sem contar outras defesas também. Tá cada dia mais seguro. E hoje ele fez uma partida para mim impecável. O Vidal parece que ele corre com 2 pés de pato no pé. Porque ele não sai do lugar. Ele não imprime velocidade. Ele não cruza uma bola na área. E quando cruza errado. E o Remo deve pagar uns 30 mil pra esse cara aí. No mínimo. Deve ser até mais, porque eu ia de fora, né? 30 mil pra um jogador que não sabe cruzar, que não sabe marcar, que não sabe na linha de fundo. E ele é lateral. Nota 0. 0. Não vou passar pano aqui, não. Pra mim, o Ícaro e o Bruno Bispo foram muito bem. Eu vou dar uma nota 10 pros dois, porque eles fizeram uma partida muito boa, cada um. Não. Pro Ícaro 10, pro Bruno Bispo 9, pela aquela gracinha que ele tentou fazer no final do primeiro tempo, que quase nos custou aí caro. Levar a sério, esse tipo de jogo, Bruno Bispo, não se brinca. Se o Remo toma o gol ali, tinha acabado sua passagem no Remo ali. Então você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de lance, e principalmente com esse tipo de brincadeira que você tira aí na defesa adversária. Dá o bicudão pra frente e que o atacante lá se vire lá na frente, né? Se for o Ribamar, a bola vai bater e vai voltar. Você pode ter certeza disso. Se for o Ítalo, a bola nem chega. Jaderson nota 10. É o coração desse time, né? É incrível o quanto que esse menino ele é importante para esse esquema tático do Morínigo. E ele, quando ele saiu, o Remo basicamente morreu. Curuá, também nota 10 para mim. Foi praticamente impecável nesse meio campo do Remo, marcando muito bem. Primeiro tempo ele, Pavani e Jaderson dominaram o primeiro tempo, né? Dominaram o meio campo. Então uma nota 10 aí. O Pavani para mim fez a melhor partida dele com a camisa do Remo. É uma pena que ele cansa rápido, né? Ele tem um desgaste muito rápido. Mas hoje ele jogou na posição dele, camisa 10, distribuiu bem o jogo, fez o que deveria ter feito e conseguiu ali, né, criar belas chances que o Ribamar sequer aproveitou, né? Então, pro Pavani também, nota 10. O Marco Antônio um pouco sumido, vai ficar com nota 8, mas fez um trabalho tático interessante no time do Remo. O Ribamar, gente, eu falei na live e vou falar aqui pra vocês, eu fico constrangido de criticar ele. Porque vocês já sabem o que eu vou dizer. Ele sabe o que eu vou dizer. Ele sabe que ele é ruim. Ribamar, todo dia, quando você chegar em casa, isso você deveria fazer, tá? Imprimir um retrato do seu empresário e deixar na porta da sua casa. E todo dia você ir lá e agradecer a ele. Todo dia. Como se fosse uma entidade mesmo. Como se fosse um santo. Porque para você ter se tornado profissional e ter jogado em clubes como o Vasco, mesmo o Vasco na fase que tá, na draga que tá, como o América Mineiro, como o Náutico e agora no Remo, você tem que ter um empresário muito bom. Porque você é horroroso. Você é um dos piores atacantes que eu vi vestir a camisa do Remo. Óbvio que tiveram outros ruins também, mas você não fica atrás. Mas eu não vou te dar nota 0 porque você corre. E a sua função principal no campo é correr, não é fazer gol. Então nota 10. Hoje você correu. Nota 10 para você. O Kelvin, que é outro também, que extremamente limitado, né? Mas hoje também se doou em campo, então nota 9. Correu bastante também. Renato Alves, não vou perder meu tempo aqui, já falei para vocês aqui, morto. Tem que ser mandado embora. Não tem condições de manter esse cara no elenco para a Série C. Pode mandar embora. O Ronald, que entrou no segundo tempo, né, quase não fez nada, mas já foi ali no final já. E ele ainda tentou algumas jogadas ali, né? Ele levanta a cabeça agora para cruzar a bola, isso é muito importante. Teve um lance ali que ele olhou a posição dos atacantes para ver se encontrava alguém sozinho. Então é um jogador que aos poucos vai amadurecendo. O Thales entrou também, pouco contribuiu, né? Ali na lateral, na lateral direita. A gente teve também a entrada do Silas, que entrou cansado, morto, né? O Silas entrou morto nesse meio campo do Remo, né? Ele não conseguiu fazer absolutamente nada nesse meio campo do Remo. Nada, né? Então, é uma outra situação também que a gente aqui até criticou, né? Aqui, essa postura do Silas, mas eu não acho que tenha sido questão do Silas mesmo. Eu acho que é mais clínica mesmo. Porque o Silas foi um jogador irreconhecível hoje. E o Ítalo, né, para encerrar o vídeo,
Se coloca no lugar do Ítalo, você. Imagina você ganhar 100 mil todo mês na sua conta. Ou aproximadamente isso. E jogar 30 minutos. Você vai se esforçar? Não tem cobrança. Não tem cobrança. Os caras passam a mão na sua cabeça. Você vai se coçar? Você vai correr atrás? Sendo que você está no fim da sua carreira. Você está com 34 anos, você não tem mais nada. Dali é um Retrô da vida. É um Maranhão da vida. Você não vai para jogar em outro clube de Série B. Você se doaria? Correria? Risco de sofrer uma lesão? É uma pergunta que eu estou te fazendo. Porque eu tenho certeza que o Ítalo pensa assim. Do jeito que ele entra em campo, principalmente como ele entrou hoje esse repá, ele deve pensar assim. E o Morínigo, como eu não posso criticar ele, né? Porque ele faz milagre, ele tira leite de pedra com esse time, nota 10. Se eu pudesse criticar, ia ser uma nota 6. Mas como eu não posso, é nota 10. Então aí, galera, deixa aí seu comentário, o que vocês acharam desse jogo de hoje. Se ficou mesmo esse sentimento de derrota, né, com empate. Deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau.